Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu já vinha estudando esse tema porque eu já tinha sido convidado para falar a respeito desse tema que nós vamos falar hoje. É um tema muito complexo, muito grande. Na verdade, ele é um tema que cabe estudos de mais de meses. Então a gente vai compactar o máximo para trazer o máximo de informação que eu conseguir trazer. Vamos ver até onde eu consigo chegar hoje. O tema é transformação ou reforma íntima. A questão da transformação ou reforma íntima, nós ouvimos muitas pessoas falar transformação íntima, ouvimos muitas pessoas falar reforma íntima. Então todas as palestras ou estudos que eu vou fazer, eu procuro começar com uma pergunta. E a pergunta para esse estudo é: o que é essa reforma íntima? O que é essa transformação? É a mesma coisa? Se não é a mesma coisa, como está ligado uma à outra? Vamos percorrer essa palestra para que a gente entenda e para que cada um faça a sua análise. Não o que eu vou fazer é a certeza, mas sim aquilo que cada um vai analisar dentro de si, buscar entre si os conhecimentos que tem, ou que venha a buscar, venha trazer para nós informação e trazer para si mesmo a informação. A reforma íntima é a habilidade de lidar com características de nossa personalidade. Então, quando nós vamos fazer uma reforma, nós vamos buscar a característica que nós temos, para saber como que está essa característica. Está boa? Está bem? Está fluindo bem? Ou não? Como que estão essas características? Quais características? São muitas, inúmeras. Eu vou citar algumas, não dá para citar todas, né? Vamos começar com o caráter. O caráter nós já viemos, já vem de outras encarnações, de outras vivências. Nós trazemos alguma coisa desse caráter, né? Alguma percepção. Mas o caráter, nessa atual vida que estamos, nós conseguimos moldar. Ele é moldado, né? Nós conseguimos moldar ele de que forma? No convívio onde a gente está, as pessoas nos moldam, né? Quando falar o caráter de tal pessoa não é um caráter tão bom, ou ao contrário, ele foi moldado daquela forma, mas isso não quer dizer que se ele foi moldado daquela forma, ele vai continuar com aquele caráter que nós julgamos não bom, né? Também não podemos julgar, mas nós julgamos a si mesmo. Então nós temos que ter essa habilidade de olhar para o nosso caráter. E a reforma ela é íntima e não adianta nós apontarmos pessoas. Olha, a pessoa assim é assim, a pessoa assada é daquele jeito. Não, vamos buscar em nós o nosso próprio caráter. E buscar nas pessoas exemplos, para que o nosso caráter se torne cada vez melhor. Isso é uma reforma. Nós pegamos algo e estamos modificando, estamos reformando. Nós vamos mudar o nosso caráter. Isso é uma reforma íntima, para que possamos ser melhores. Que o caráter é aquele traço que traz para nós a nossa índole, né? Se somos de boa índole ou não tão boa, enfim, isso é o caráter. Além do caráter, temos outra característica que eu citei aqui, que é o temperamento. Como está o nosso temperamento? Como nós agimos? Como nós reagimos diante de uma palavra, diante de um gesto, diante de uma brincadeira, diante daquilo que nós falamos e que ouvimos de volta? Qual é a nossa reação? Esse é o temperamento. Os psicólogos trabalham muito essa questão de temperamento. Então aquilo que nós falamos, aquilo que nós brincamos com a outra pessoa, será que é um tratamento bacana? Vamos olhar isso. Cada um deve olhar para dentro de si e saber, e analisar. Olha, eu falei tal coisa para tal pessoa, será que essa minha palavra
soou bem, fez bem ou não fez bem. Aquela brincadeira que eu brinquei com alguém foi de boa intenção, mesmo que foi de boa intenção, a pessoa aceitou, entendeu, e aí nós voltamos lá, vamos analisar essa característica, esse nosso temperamento, como que nós vamos reagir quando as pessoas vierem falar algo para nós. Será que vamos ser pacíficos? Será que vamos ser tolerantes? Tudo é uma questão de nós mesmos, responder para nós mesmos, para que assim possamos fazer essa reforma. Por enquanto estamos fazendo uma reforma íntima, que só assim nós conseguimos mudar alguma coisa em nós. Os vícios. O que são vícios? Vício é tudo aquilo que nos causa ou que causa o mal a nós mesmos ou ao outro. É uma tendência natural que temos de praticar o mal. E o vício está em todas as esferas. Não é só o vício de... Quando a gente fala vício, a gente pensa logo nas químicas, né? Nos destilados, enfim, por aí vai. Mas não é só isso. Isso é. E quando tem vício, quando se tem vício, quando nós temos vício, e nós temos que, se a gente for olhar, nós vamos encontrar vícios em nós causamos mal a alguém, com certeza. Não existe aquela máxima de que tal pessoa tem tal vício, mas não prejudica ninguém. Tal pessoa tem tal vício, mas ela fica ali quietinha no canto, prejudica alguém. Se essa pessoa não tiver uma mãe, se essa pessoa não tiver um pai, se essa pessoa não tiver filhos, não tiver irmão, ela tem a si mesma. Ela está se auto-prejudicando. E se auto-prejudicando, ela está se prejudicando moralmente e materialmente. Está acabando com a matéria que Deus nos deu a nós, espíritos, que nós somos espíritos encarnados. Vamos dar fim nessa matéria e vamos estar agredindo as leis divinas. Por quê? Porque o vício destrói. O vício corrói. O vício atrapalha o nosso perispírito. E atrapalhando o nosso perispírito, atrapalha a ligação que temos espiritualmente com esse mundo e com o mundo que a gente esquece, que é o mundo espiritual. Ainda bem que esquecemos, porque senão teríamos muita dificuldade para estar nesse mundo que estamos. Nós precisamos de cuidar de nós, do nosso perispírito, da nossa matéria, de tudo que envolve, de tudo que engloba o que está ao nosso redor. E os nossos hábitos é uma característica também que precisamos olhar, que precisamos analisar, que precisamos ver como está o nosso hábito, como está a nossa repetição. O que nós estamos fazendo? Repetindo sempre o mesmo defeito, o mesmo erro, aquela característica de estarmos sempre apontando, estarmos sempre falando, levando informações que não precisa, trazendo informações que não vão contribuir com nada. Isso é um hábito. De estar reparando aquilo que não precisa reparar, de estar falando daquilo que não precisa falar, isso é um hábito. De estar falando exageradamente daquilo que precisa falar, nós recebemos conselho do Dr. Antônio: cuidado com os exageros. Nem sempre aquilo que é bom é tão bom quanto se torna exagero. Isso é um hábito, o exagero é um hábito. A gente tem dentro de nós aquela percepção de que agora eu estou bem, agora eu aprendi, agora eu sei, agora eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, e esquece de calma. Eu aprendi, mas eu tenho sempre a capacidade de aprender mais e sempre a oportunidade de ensinar aquilo que eu aprendi. Mas não pode tornar um hábito, entender que sei o mais, que estou sabendo mais e, portanto, eu vou ter que passar mais.
tudo é uma medida, tudo é um equilíbrio. Todos nós temos essa capacidade de ensinar. Todos, qualquer um aqui. Às vezes não tem uma disposição de estar falando, mas tem uma disposição de estar exemplificando, fazendo, auxiliando, mostrando para o nosso semelhante como deve ser feito, né? Porque nós tivemos e temos o maior professor que podemos, Jesus. Ele veio, nos ensinou com atitude, com gesto, com palavras, com exemplo, enfim, tudo que nós precisamos está lá. E se nós esquecermos, vai no Evangelho, está lá escritinho. Eu tenho um problema, eu esqueci. Vai no Evangelho e busca. Eu não sei ler, ouça, está lá. Hoje tem uns audiobooks, né? Isso é uma maravilha para nos ajudar. Então temos que encontrar essa habilidade para lidar com as características de nossa personalidade. A partir do momento em que conseguimos lidar com essas características, vamos ao primeiro exemplo, o caráter. Então eu entendi que o meu caráter não está numa conduta conforme Jesus nos ensina. Então eu vou pegar aquele caráter, vou trabalhar ele, vou reformar ele e vou analisar. Não, preciso de reformar mais algumas coisinhas. Analisar. Pronto, ficou redondinho, o caráter está perfeito, com todas as outras características. Está perfeito. Pois bem, isso foi a reforma. Eu reformei a reforma da reforma, até ficar perfeito. Ficou perfeito, durante um certo tempo eu vou analisar. Então, meu caráter ficou perfeito? Beleza. Isso se chama transformação. Uma transformação íntima. Aí está a diferença entre reforma íntima e transformação íntima. Quando nós conseguimos reformar essas características que nós temos, que são muitas, e ela está numa constância que nós entendemos e depois passamos a compreender. Quem ouviu uma outra palestra minha ou participou de algum estudo que tinha na minha casa, vai entender que entender é uma coisa e compreender é outra. Então, a partir do momento que nós entendemos, nós passamos a compreender, aí já é natural, aí já está transformado. E temos que estar em vigília para que aquela transformação não volte, para que nós não precisamos fazer novas reformas. Nós vamos precisar manter, é uma manutenção daquilo que nós conseguimos transformar, daquilo que nós viemos em duras penas, modificando, reformando, até transformar. Essa transformação, ela é lenta, essa transformação, ela não é de hoje, essa transformação, provavelmente, muitos de nós não vamos conseguir nessa encarnação, mas nós vamos levar para as próximas encarnações aquilo que nós conseguimos reformar, aquilo que nós conseguimos modificar, intimamente falando. A cada um existe um grau de dificuldade, a cada um existe um grau de facilidade, a cada característica, cada um tem uma facilidade ou não. A partir do momento que nós transformamos todas essas características, o que nós temos? Virtudes. Porque nós somos virtuosos, nós conseguimos modificar nosso caráter, nós conseguimos modificar nossos hábitos, nós conseguimos modificar as nossas ações e reações. Então nós temos virtudes, é o que nós buscamos, pelo menos é o que devemos buscar. Que as virtudes são os bons hábitos. As virtudes é aquilo que tem de bom. A virtude é que nos aproxima do amor. A virtude é que nos aproxima da caridade. A caridade conforme Jesus nos ensina, né? Que está lá, quem quiser procure saber o que é caridade, vai estar lá. E a virtude é uma das características da caridade. Todos nós somos criados iguais, simples e ignorantes. Todos nós sabemos. Qualquer espírita sabe disso. Somos criados simples e ignorantes. Porém, nós temos as nossas inclinações.
E as nossas inclinações somos nós que escolhemos se queremos ir para o lado bom ou para o lado não bom. Essas nossas inclinações é que vai determinar como nós vamos estar mais à frente. Provavelmente todos nós que estamos aqui não tivemos uma inclinação tão boa, mas estamos buscando formas de melhorar, de nos transformar. Se somos criados igualmente, por que então não somos todos evoluídos? Justamente por conta das nossas inclinações, das nossas escolhas. Nós temos um livre-arbítrio. Cada um de nós escolhemos aquilo que queremos. Cada um de nós plantamos aquilo que nós vamos colher lá na frente. Nós temos essa liberdade, é fato, mas também temos a obrigação de colher. Não vamos plantar e largar lá para outro colher, nós vamos colher. É a reação daquilo que nós fizemos. Agora, Deus é bom, Ele nos dá a oportunidade de cuidar dessa lavoura que nós plantamos, nos dá a oportunidade de mudar, de limpar, de cuidar dessa lavoura para que ela dê bons frutos. Já que nós plantamos, vamos colher os frutos que nós plantamos, né? Existe uma infinidade e cada um vai escolher de conforme o seu bom grado. Cada um vai escolher aquilo que acha melhor para si, errando ou acertando. E essa transformação, essa modificação, essa reforma, ela é íntima, ela é de si mesmo. Não adianta eu chegar para o meu semelhante e falar, olha, você tem que mudar porque isso é certo, isso que é errado, então vamos mudar. Não adianta se a pessoa não quiser mudar. Ela não vai mudar. Não conseguimos forçar ninguém a essa mudança. Essa mudança é de si para si. Como diz um amigo meu, de mim para comigo, de mim comigo mesmo, enfim. Por quê que é assim? Para que tenhamos méritos, para que os nossos méritos sejam nossos méritos. Ah, mas eu modifiquei tal pessoa, será que modificou? Será que a pessoa simplesmente não está ali para te agradar, porque gosta, porque nós às vezes somos muito chatos, a pessoa já agrada a gente, é porque convivência ela vai passar, ou não tendo convivência, ou tendo uma convivência por mais tempo. Mas se nós damos exemplos, se nós nos reformamos, se nós nos transformamos e damos bons exemplos, pode ter certeza que vai tocar a pessoa. Uma hora ela muda em alguma coisa, por ela mesma, por vontade própria. E é assim que ela vai conseguir galgar mais um degrau na escala evolutiva. É assim que nós conseguimos, é nos transformando. Quando nós falamos em transformação, é uma coisa muito importante, que é ouvir e escutar. Ouvir é um ato mecânico. Quem tem a possibilidade de ouvir, vai ouvir qualquer coisa. Vai ouvir uma palestra, vai ouvir um carro passando lá na rua, vai ouvir uma batida, vai ouvir de tudo. Agora, escutar é diferente. Escutar depende da nossa vontade, depende do nosso querer, depende da nossa habilidade. Escutar aquilo que está sendo dito, ou qualquer que seja outro barulho, analisar aquilo ali e ver se tem coerência, se tem fundamento, se serve para nós, se serve para o outro, se não serve para ninguém. A partir dessa análise, nós vamos entender se podemos passar para o nosso semelhante, se devemos parar, nós vamos fazer um filtro. Porque se nós ouvimos, analisamos, identificamos que aquilo ali é bom, ou não é bom. Se não for bom e a gente passar para frente, é aquilo que o nosso amigo Carlos fala aqui de vez em quando, balcão de informação. Só serve para isso. E não vai ter serventia nenhuma, a não ser
conversar, que todos nós conversamos. Então temos que analisar profundamente tudo que escutamos. Entender que devemos ouvir, dar ouvido. Às vezes uma pessoa vem pedir para que nós simplesmente ouça aquilo que ela tem a nos dizer. Às vezes ela não quer conselho nenhum. Nós temos que nos transformar. Porque se nós não nos transformarmos, nós vamos começar a entender que aquela pessoa é uma pessoa chata. Olha, a pessoa, às vezes a pessoa até um pouquinho assim, diferente do que nós gostaríamos que fosse. Mas nós temos em nós o germe do amor, a capacidade de amar. Então vamos amar as pessoas que às vezes é um pouquinho difícil de lidar. Isso é da natureza humana. Nós somos humanos. Estamos nessa condição de ser humano. É um estágio que nós estamos. Estágio no sentido de estar. Nós estamos nessa condição de aprender, de ensinar, de buscar conhecimento, de buscar sabedoria, de passar os nossos conhecimentos para aqueles que querem entender, de analisar se aquilo que eu estou falando vai servir para algum de vocês que está aqui. Se pode ser dito, se não pode ser dito, é a questão de ouvir, de entender. Quando nós falamos em modificações, nós pensamos em nós mesmos, a nossa modificação com relação à natureza. Nós estamos pensando na natureza? Realmente? Nós temos as nossas necessidades, cada um com a sua. Mas estamos fazendo algo pela natureza para que possamos, se possível e se nos formos permitido, retornar a esse planeta e encontrar ele melhor, ou então menos pior, ou vamos acabar com tudo que temos para a hora que a gente voltar, está tudo estragado, não serve para ninguém. Qual vai ser a função, qual vai ser o fundamento para a gente voltar? Vamos analisar isso, vamos reformar isso dentro de nós. Se temos a capacidade de fazer uma seleção dos recicláveis, ou enfim, qualquer que seja essa benfeitoria para a natureza, vamos fazer. Ah, mas eu não consigo fazer tudo. Mas o que dá conta já está de bom tamanho, já é um início. Porque é um empréstimo para nós. Muitos de nós buscamos o paraíso. Nós estamos nesse paraíso. Nós temos a nossa matéria que nos dá a oportunidade de aprender, de evoluir diante das nossas próprias capacidades, diante das nossas dores, diante das nossas dificuldades. Então vamos entender, vamos fazer essa transformação. A transformação, ela é diária. Diária no sentido de sempre. No momento que acordamos, no momento que vamos dormir, diuturnamente, no momento que estamos dormindo. Estamos dormindo, tivemos um sonho, acordamos, vamos analisar esse sonho. Por quê? É simplesmente um sonho? Tem algum grau de benfeitoria? Essa reforma, essa análise, às vezes a gente fala assim, tem que fazer igual o som. Chega ao final do dia, ele analisa tudo que fez diante de todo o dia, o que falou, como agiu. Só que nós falamos assim, eu tenho que fazer igual a ele. Ótimo, se conseguiu, ótimo. Mas nós temos que entender que nós não estamos nesse grau, nessa escala lá em cima. Nós não somos santos, estamos longe de ser santos. Então nós temos que ser mais exigente a todo momento. Falei algo, uma analisadinha. Será que é bacana? Pensei algo? Pera lá. É assim, nós somos imperfeitos, nós somos menos do que o santo, nós não podemos nos comparar a um espírito de luz, não é? Se nós formos nos comparar a um espírito de luz, nós temos que ser igual a ele.
Nós conseguimos ser igual aos 21? Eu não. Longe disso. Muito longe. Quando nós conseguimos essa transformação, através das nossas reformas, tudo que está ao nosso redor percebe. E nós conseguimos modificar tudo aquilo que está em volta de nós. Nós conseguimos modificar o nosso irmão, nós conseguimos modificar o nosso semelhante, nós conseguimos modificar o ambiente, nós trazemos mais luz. Tudo isso com a nossa transformação. Porque é dessa transformação que temos essa capacidade de aumentar a nossa luz. Se nós não conseguirmos, nós vamos ter outras oportunidades. E aonde que nós vamos parar? Nós vamos olhar para diante aqueles espíritos que estiveram aqui junto conosco, lá na frente. Nós vamos ter aquela sensação, que eu já ouvi alguém perguntar, o espírito, ele retrocede? Não. Ele para. Os outros andam. Se nós estamos indo juntos, eu parei e o outro foi, eu vou ter a impressão que eu estou voltando, porque eu não estou conseguindo acompanhar. Eu estou atrasado, mas estou atrasado porque eu parei, porque eu não consegui fazer as minhas reformas que eu preciso fazer ainda, porque nós sabemos que ninguém vai ficar para trás. Uns vai mais rápidos, outros mais lento. E é uma questão de cada um. Quais são os benefícios dessa transformação? Inúmeros. Quando nós conseguimos identificar os defeitos morais para transformar em virtudes, a partir desse momento estaremos nós indo em direção ao nosso propósito, evolução moral. Segundo, a formação de pessoas de bem. Quando nós nos modificamos, nós nos transformamos em pessoas de bem. Se não for assim, não teve transformação nenhuma. Infelizmente, nós somos pessoas de bem. Vamos trabalhar a reforma. Pessoas de bem realmente estão preocupadas com o próximo, com os nossos semelhantes. É para isso que serve a nossa transformação. Para preocupar com todos, com o coletivo. Sabemos também que a nossa elevação moral depende muito da coletividade, porque às vezes, no momento eu estou muito bem, de repente eu encontro com alguém que eu gosto, mas essa pessoa não está tão bem e ela consegue baixar a minha vibração. Todo aquele esforço que eu tive para me transformar, ou eu mesmo consigo baixar a vibração de alguém que teve todo o esforço para se transformar, atrapalha. Então é por isso que há essa necessidade da coletividade, elevação moral coletivamente. Quando percebemos a mudança do próximo através de nosso exemplo, a felicidade não é do próximo, a felicidade é nossa. Quando eu faço algo bom, eu dou um exemplo de bom, e que nós vemos as pessoas seguir o nosso exemplo, sem falar nada, nós entendemos, quando nós fazemos algo bom, e vemos que aquela pessoa está nos copiando, principalmente quando é nossos filhos, nós vemos na hora, mas os nossos amigos, nossos semelhantes, nossos irmãos, nós vemos também. A gente entende que fez algo bom. A felicidade é nossa, não é da pessoa que nos seguiu, é nossa, porque nós realmente conseguimos fazer algo bom. Isso é bom. Através de nossa reforma, é possível adequar a novas necessidades. Ah, então eu formei, ótimo, agora eu vou engraçado. Não, nós transformamos para galgar mais um degrau na escala evolutiva. Nesse próximo degrau, as necessidades são outras. Porque se assim não fosse, era muito fácil sair do estado que nós estamos e virar anjos. Nós vamos ter novos compromissos,
novas percepções, novos propósitos, novas necessidades, novos conhecimentos, né? Quem vê os filmes de André Luiz, né? Ou essas obras que temos aí, nós temos a nossa biblioteca aí com inúmeras obras, nós vimos que, dado o grau, a pessoa tem outra percepção. E através dessa outra percepção, ele vai trabalhar, ele vai reformar, é uma reforma diferente da que nós estamos agora, para se transformar, para se evoluir, e evoluir, e evoluir, e evoluir, para chegar ao máximo de evolução que nos é permitido diante da divindade. Então, meus irmãos, esse assunto ele é muito extenso. Por ele ser muito extenso, o meu tempo acabou, eu vou ter que parar por aqui, mas eu vou continuar porque a palestra que eu estava marcada para mim é no final do mês que vem, ou no meio do mês que vem, eu não sei precisar a data. Então nós vamos ter uma outra palestra e nós vamos continuar com esse assunto. Eu conto com a presença de todos que estão aqui e de mais aqueles que não puderam vir. Passe para os nossos irmãos e amigos que nós estamos falando desse assunto. Não é um estudo, é uma palestra. É algo que eu estudei e que eu trouxe para todos nós. Obrigado a todos.